Nosso trabalho vai falar sobre o filósofo Montaigne e ele é composto por mim, Mariana, Ana Carolina, Giovana e Viviane. Quando lemos essa frase, filosofar é aprender a morrer, o que será que Montaigne pensava? Montaigne pensava que há necessidade em estudar a morte, saber sobre ela para a gente aceitar a vida. Ele foi um humanista inspirado no movimento italiano do Renascimento, no qual demonstrava preocupação com a condição existencial do ser humano. Como sabemos que a vida é finita, Montaigne, um humanista, usava o método Carpe Diem para ser seu lema nessa filosofia. Montaigne, ele redescobriu o corpo. Eu digo redescobriu o corpo porque antes de Montaigne existiam filósofos no qual não aceitavam o corpo, achavam uma coisa impura. E Montaigne, com sua filosofia, começou a investir no corpo e que a gente deveria usar, manter o equilíbrio, manter a ataraxia para no corpo e com a alma, tipo, manter o equilíbrio no corpo com a alma para que a gente seja feliz. É, Montaigne, ele tinha um cargo importante na política, ele tinha uma vida pública exposta e ele se cansou dessa vida e resolveu viajar pelos países da Europa e se dedicou à filosofia. Ele ficou em seu palácio, no qual criou os ensaios, que seriam seus livros, no qual não tinha uma gramática certa, ele tinha um método totalmente próprio e que tornou esses livros um marco na história da filosofia. Nesses ensaios, o Montaigne trabalha com um jeito de escrita única, que nada mais é do que o estilo de declamação, que se junta à heterologia e promove uma leitura muito mais complexa. Então, os ensaios deles, especificamente os canibais, vão ter uma mistura de declamação, heterologia, e dentro desses gêneros textuais, ele vai trazer a crítica, ele vai trazer um pouco da religião. Então, Montaigne foca muito em filosofar para si. Os ensaios dele são muito complexos de interpretar, tem muita contradição no que ele fala, até pelo fato da heterologia, das palavras voltarem como bumerangue e tudo mais. Frase muito conhecida de Montaigne, que é conheça a ti mesmo. Quando a gente fala de conhecer a ti mesmo, a gente fala de conhecer a si próprio, a singularidade que é você. Então, para puxar Montaigne para esse período que estamos passando, que é o isolamento social e tudo mais, o fato de cuidar do corpo, cuidar do próximo, usar álcool em gel, usar máscara, lavar as mãos. Então, eu acho que essa é a questão maior do humanismo, é como eu posso melhorar, como eu posso me melhorar, como eu posso me cuidar. É legal você olhar para o corpo e para si como um conjunto só. Você não é só razão. Você não é só o pensamento, você não é só a alma que vai transcender. Você é um corpo físico que está aqui na Terra e vai sofrer as ações, porque a vida não é infinita. Uma hora você vai morrer e a gente tem um corpo que contém alma, contém a razão. Então, Montaigne traz isso que a Mari falou, da ataraxia. Então, a gente tem o equilíbrio dos dois mundos, dos três, na verdade, da alma, do corpo, do físico, né, e da razão. Então, é legal a gente trazer esse filósofo para dentro de casa, para dentro desse ambiente que a gente está inserido. Como eu posso melhorar? Como eu posso ajudar o meu próximo? Como eu posso fazer para que eu cuide do meu corpo, fique bem e deixe o próximo bem? Então, acho que é a pergunta-chave do humanismo. E Montaigne traz isso. Então, a gente é pensar, a gente pode filosofar igual Montaigne, a gente só não pode filosofar como ele.
Montaigne foi um filósofo, escritor e humanista francês, nascido em 28 de fevereiro de 1533, no castelo de Montaigne, localizado no sudoeste da França. Sua mãe era descendente de judeus e desde cedo Montaigne foi criado por um tutor. Assim, foi educado em casa e sua língua materna era o latim. Demonstrou grande interesse pela escrita e por assuntos de história. Estudou direito na Universidade de Toulouse e foi um grande jurista, mas resolveu se afastar, viajando por diversos países da Europa, onde começou a se dedicar à escrita, publicando diversos textos de filosofia, literatura e história. Ao longo do tempo, foi influenciado por diversas correntes filosóficas, como o epicurismo, estoicismo, ceticismo e, sobretudo, pelo humanismo renascentista, que estava inspirado no antropocentrismo, que seria homem como centro do mundo, o que levou a se opor à filosofia escolástica, que é um método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem. Em 1580, publicou sua única obra intitulada Ensaios, e por isso é considerado o inventor do gênero ensaio pessoal. Faleceu em 13 de setembro de 1592 em sua cidade natal de inflamação das amígdalas. Montaigne foi um revolucionário no tema da educação. Criticou o esquema de memorização e o uso dos livros, baseado na cultura livresca do Renascimento, que, segundo ele, afastaria os alunos do conhecimento, um método lento, sem a prática necessária para solucionar diversos assuntos de suma importância, os quais estariam ligados com o desenvolvimento humano e a moral. Nas palavras do próprio filósofo, cuidamos apenas de encher a memória, deixamos vazio o entendimento e a consciência. Em sua obra Ensaios, Montaigne escreveu alguns artigos dedicados à educação, dos quais se destacam o capítulo 26 da Educação das Crianças e o capítulo do Pedantismo, onde encontram-se aconselhamentos, metáforas elucidativas e argumentos que desenham as linhas mais fundamentais da educação humana. Em uma ótica mais crítica, o capítulo do pedantismo define um horizonte pautado na curiosidade e na convivência com a pluralidade de pontos de vista, ensinando a articular conhecimento, de modo a alimentar o pensar, o sentir e o fazer. Em resumo, para Montaigne, a educação deve criar seres humanos, voltados para a investigação e conclusões, ao mesmo tempo que exercita a mente, resultando num posicionamento crítico do indivíduo.